pouquinho sobre essas questões de controle externo, tá? Só um pouquinho antes da gente iniciar, quem fez aí a prova do TCE de Minas, tá? Dá um alô aí no chat, por favor, só para ter uma ideia do meu público, tá? Quem fez a prova do TCE de Minas agora aí no último domingo? Vamos lá, pessoal que está com joinha para cima aí, será que fez? Márcio Metaleiro, e aí, fez a prova? Rosângela, Emerson Moraes, logo mais tem o TCDF, tá? Emerson, muito provavelmente o TCDF, o concurso do TCDF vai ser organizado pelo CESP também, então é importante a gente aprender aí com o CESP como que ele se comportou nessa prova do TCE de Minas, para a gente se preparar para o TCDF também, tá? E aí, quem fez a prova do TCE de Minas? Dá um alô aí para mim. Como é que vocês foram nessa prova? Foram bem? Foram mal? E aí, como é que vocês foram nessa prova? Acho que o chat aqui deu uma parada para mim. Eu não entendo muito esse negócio de live aqui. Eu não tô vendo mais vocês, mas eu acho que vocês estão aí, né? Pelo menos o número aqui de espectadores tem variado, mas o chat aqui deu uma parada. Talvez tenha travado aqui para mim, tá? Mas enfim, eu vou iniciar. Pessoal, quem ainda não baixou o PDF que eu disponibilizei com os meus comentários para as questões de controle externo, é só acessar o link que está na bio aqui do meu perfil, beleza? Eu comentei ali exaustivamente, no detalhe, cada uma das questões de controle externo dessa prova do TCE de Minas. Estou disponibilizando gratuitamente ali aqui no meu perfil, tá? Só clicar lá no link na bio. Tem no Stories também, se você for lá no Stories, tá lá, você consegue acessar esse PDF. E lá no PDF eu detalho, tá? Todas essas questões passíveis de recurso, inclusive já coloco os argumentos, beleza? É óbvio que você vai ter que esperar o gabarito preliminar sair para você poder entrar com o recurso, mas já está tudo lá para vocês. E se você ainda tiver alguma dúvida, né, alguma questão, ou enxergar uma outra possibilidade que eu não tenho enxergado, é só me mandar aí um direct, uma mensagem que a gente conversa e aprimora o material. Beleza, pessoal? Poxa, eu não estou conseguindo ver vocês aqui, tá? Mas eu acho que tá tudo, ok. Não vou mexer não, porque senão pode até atrapalhar, tá? Tem tem uma setinha ali, ó, tipo um atualizar. Será que eu clico ali? Será que melhora? Eu vou clicar, tá? Ó, se cair, a gente abre outra live logo em seguida, tá? Só vou clicar aqui para ver se eu consigo ver o chat. Ah, não, isso aqui, isso aqui é para virar, não é para atualizar, não. Ai, meu Deus. Não, beleza. Pessoal, vamos lá então. É ruim fazer live sem o chat, mas enfim. Caramba. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Clicar aqui. Ai, meu Deus. Não. Aqui não. Vamos lá, chat. Cadê vocês? Ah, tá aqui, ó. Vocês estão aqui. Olha aí. O chat só não tá passando, mas vocês estão falando aqui. Aí, ó. Aí, agora sim. Pronto. Vamos lá. Pessoal, ó, inicialmente eu vou comentar apenas as questões que, a meu ver, tem possibilidade de recurso, tá? São 6 questões. E aí depois, dependendo aí do andamento de vocês, do ânimo de vocês, eu comento as demais questões, beleza? Então vamos lá. Eu não sei se todos os cadernos de prova são iguais, mas eu tô com o meu aqui, eu vou falar o enunciado e aí vocês acompanham aí com o caderno de prova de vocês. É isso aí, Emerson, 1-0 pro celular. A prova foi mal feita. Mariane, infelizmente foi, tá? E o CESP sempre faz provas mal feitas em controle externo. Tá? Controle externo, pessoal, é uma matéria muito específica. Assim, somente quem trabalha com isso no dia a dia, trabalha em tribunal de contas, é que tem capacidade assim para analisar a matéria, elaborar questões e ensinar vocês, tá? Não é me gabando, nada desse tipo não, mas enfim, é porque é uma matéria muito específica mesmo. Se você não trabalha na área, não tem contato com aquela matéria, você vai fazer uma prova tipo essa aí que o CESP fez, tá? Vamos lá, pessoal. A primeira questão é a questão 81 aqui do meu caderno de provas. É uma questão, muita gente vem me falar sobre essa questão aqui comigo aqui no direct. Ô Jefferson, eu vou comentar tudo. Primeiro eu vou comentar as questões polêmicas, depois eu comento as outras, tá? É a questão que diz o seguinte, ó, um agente público sem aprovação
em concurso público, foi nomeado, mediante celebração de contrato de trabalho, para assumir um cargo em emprego público efetivo em razão da necessidade de excepcional interesse público. Pessoal, só de olhar o enunciado a gente já sabe que essa nomeação ela é nula, né? Ela possui uma flagrante ilegalidade. Por quê? Porque o agente público ele foi nomeado para um cargo de emprego efetivo sem concurso público. E a Constituição, lá no artigo 37, inciso 2, exige expressamente, né, o concurso público para o preenchimento de empregos públicos efetivos. Né? A Constituição fala em cargos e empregos públicos efetivos, beleza? Aí, qual foi a dúvida em relação a essa questão? Né? Sendo o ato nulo, né, sendo o ato ilegal, ele deve ser anulado, ou pelo Poder Judiciário, ou pela própria administração. E a gente sabe que a anulação, ela produz efeitos ex tunc. Aí eu vou analisar aqui, então, as duas questões mais polêmicas, as duas alternativas mais polêmicas. A primeira é a letra A. Olha só, diz o seguinte: o referido ato de nomeação poderá ser anulado pelo Poder Judiciário, que invalidará os atos praticados pelo empregado no desempenho de suas atribuições funcionais. De fato, né, a nomeação, por ser ilegal, né, ela poderá ser anulada pelo Poder Judiciário. Por que poderá? Porque o Poder Judiciário ele só vai atuar mediante provocação. Se alguém provocar o Judiciário, ou seja, entrar com uma ação judicial perante o Poder Judiciário, ele, constatando essa ilegalidade, ele irá sim anular o ato, porque ele é ilegal, nomeação sem concurso para um emprego público efetivo sem concurso público. Aí vem a sequência, ó, que invalidará os atos praticados pelo empregado no desempenho de suas atribuições funcionais. Opa, aí não. A nomeação, a anulação, de fato, ela desconstitui os efeitos do ato. Né? A nomeação ela produz efeitos ex tunc. Ela é efeitos retroativos. Só que tem aquela questão do agente de fato. Né? O que é o agente de fato? É aquela pessoa, né, aquele agente público que, perante terceiros de boa-fé, ele tem toda a aparência de um agente público no regular exercício de suas atribuições e ele pratica lá uma série de atos. O que a doutrina nos diz, né? A chamada teoria da aparência, é que, perante o terceiro de boa-fé, os atos praticados pelo agente de fato, eles devem ser considerados válidos, né? Ainda que haja alguma ilegalidade, alguma irregularidade no vínculo desse agente com a administração, que é o caso aqui desse empregado, tem uma ilegalidade flagrante porque ele foi investido sem concurso público, mas a teoria da aparência nos diz o seguinte, ó, ainda que haja uma ilegalidade na investidura desse agente, os atos praticados por esse agente no exercício de suas atribuições, eles podem ser considerados válidos perante terceiros de boa-fé. Para quê? Para proteger a confiança que esses terceiros têm na legalidade dos atos da administração. Esses terceiros eles não podem ser prejudicados em razão de uma ilegalidade para a qual eles não contribuíram. Aquele terceiro não tem nada a ver com a ilegalidade lá na investidura daquele agente. Ele está ali sendo beneficiado com o serviço público, né? Recebendo algum tipo de atendimento por parte daquele agente de fato, ele está confiando na legalidade ali dos atos da administração. Tá? Então, os atos praticados pelos agentes de fato, eles podem ser considerados válidos. Então, quando a questão diz o seguinte, ó, o Poder Judiciário ele vai anular esse ato e invalidará os atos praticados pelo empregado no desempenho de suas atribuições. Não, né? Porque esse empregado, perante terceiros de boa-fé, ele pode ser considerado um agente de fato, beleza? Lá no PDF, tá, que tá aí na bio do meu perfil, tem todo o argumento explicando isso daí para vocês, tá? Aí essa questão tá errada, né? A letra B, essa alternativa A tá errada. A letra B, ó, revogado pelo Poder Judiciário. Não, revogado não pode, né? Ato ilegal não pode ser revogado. Revogação é controle de mérito, só incide sobre atos válidos, né? Que não possuem vício. Então a letra B também não pode ser o gabarito. Ó. Letra C. Anulado pela administração pública, de modo que os efeitos da anulação retroajam às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. Olha, eu acho que essa alternativa é a que vai ser
o gabarito da banca, o gabarito preliminar da banca. Ela é a menos pior, a meu ver, né? Porque ela diz que o ato vai ser anulado, beleza? A anulação, efeitos ex tunc, efeitos retroativos, de modo que os efeitos dessa anulação vão retroagir, sim, às origens do ato, invalidando todas as consequências passadas, né, tudo aquilo que o ato já produziu de efeitos, impedindo que ele continue produzindo efeitos no presente e no futuro. Beleza? Só que tem aquela questão que eu falei, né? Esse empregado público, ele pode ser considerado um agente de fato. Ok? Então não são todos os efeitos do ato que vão ser anulados, não. Né? Não vão ser todos os efeitos. Aqueles efeitos que o ato produziu perante terceiros de boa fé, eles podem ser preservados. Ok? Então, se você considerar essa nuance dos agentes de fato, essa questão, essa alternativa C também está errada. Mas ela é a menos pior, a meu ver. Beleza? Letra D, anulado, assim como revogados, né? Fala em revogação, a letra D também está errada. E a letra E, anulado, devendo o agente nomeado devolver a remuneração recebida pelo trabalho efetivamente prestado. A letra E também está errada, porque a jurisprudência, aí, inclusive a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, diz que os agentes eles não precisam devolver a remuneração que eles recebam pelo trabalho que prestaram perante a administração, ainda que haja alguma ilegalidade na investidura desse agente. Por quê? Porque senão a administração iria se beneficiar do trabalho que foi prestado por esse agente e não iria pagar para tanto, ou seja, iria configurar o chamado enriquecimento sem causa, ok? Então, para evitar que haja um enriquecimento sem causa, esse agente ele não precisa devolver a remuneração. Então a letra E também está errada. Então assim, pessoal, todas as alternativas dessa questão podem ser consideradas erradas. Né? Ela tem algum errinho ali, não tem nenhuma que está perfeita, né? Perfeitamente correta. Eu acho que a mais correta ou a menos pior seria a alternativa C, mas assim, ou a C ou a A, ok? Eu apostaria na C, mas independentemente aí do gabarito, da banca, né, que vai sair amanhã, essa questão é uma questão que vai ser certamente passível de recurso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa foi a primeira questão polêmica. Eu vou partir para a segunda questão polêmica. Lembrando que eu primeiro vou comentar com vocês aqui as questões polêmicas e depois eu volto aí comentando aquelas que não tem nenhuma controvérsia, pelo menos na minha visão, né? A próxima questão já é a questão seguinte, olha só, questão 82, que é uma que diz o seguinte, ó, vou ler o enunciado aqui rapidinho para a gente. Ó. Mais de 450 obras executadas com recursos públicos foram interrompidas em um estado. Foi constatado desrespeito às regras licitatórias, o que possibilitou a emissão de notas fiscais falsas e a participação de empresas não atuantes no ramo e de empresas inexistentes. Devido a essa situação preocupante, o Tribunal de Contas da União fixou um prazo para que se adotassem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Beleza, só um enunciado aí para contextualizar a questão. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. O que aconteceu aqui? Só para resumir, o Tribunal de Contas da União, TCU, fiscalizou ali várias obras públicas e constatou diversas irregularidades na execução dos contratos dessas obras, ok? Lembrando que o contrato é diferente da licitação. Okay? A licitação é aquele procedimento que visa escolher a proposta mais vantajosa para a administração para ela firmar o contrato. Então, antes de assinar o contrato com alguém, a administração ela faz um processo seletivo por meio de uma licitação. Licitação é um procedimento, ou seja, uma sequência de atos, né, praticados um após o outro. Então, licitação é uma coisa, contratos é outra. Aqui, o TCU ele identificou irregularidades na execução do contrato. Okay? Ainda que a licitação tenha sido perfeitamente legal, né, feita lá em conformidade com a Lei 8.666, pode ser que aconteçam irregularidades na execução do contrato. Por exemplo, a administração ela faz um pagamento ao amparo daquele contrato com base em uma nota fiscal falsa. Ou seja, aquele serviço não foi prestado, mas mesmo assim a administração fez o pagamento. Isso é uma irregularidade na execução do contrato, ok? Que não tem nada a ver com a licitação. Mas vamos lá, vamos ver cada uma das alternativas. Letra A. Ó.
Mesmo que parte dos processos licitatórios tenha sido regular, o TCU pode indicar irregularidades na execução contratual, como as relativas à forma de pagamento adotada. Beleza, isso está correto. Né? A forma de pagamento acordada. Ok, o TCU ele possui sim competência para fiscalizar atos e contratos, ok? Ainda que a licitação tenha sido totalmente legal, totalmente regular, o TCU ele pode encontrar irregularidades na execução do contrato e se ele identificar uma ilegalidade na execução do contrato, o que ele faz? Olha lá no artigo 71, inciso 9 da Constituição Federal, né? Verificada a ilegalidade na execução do contrato, o TCU ele assina prazo para o exato cumprimento da lei. Ele fala assim, ó, empresa, esse contrato aqui, ou melhor, a administração, esse contrato aqui possui essa ilegalidade, né? Você está fazendo pagamentos irregulares ao amparo desse contrato, corrige isso daí. Okay? No prazo, geralmente, de 15 dias, tá? O Emerson está perguntando aí qual que é o prazo que o TCU geralmente disponibiliza. O regimento interno do TCU ele prevê o prazo de 15 dias. É possível que ele assinale outros prazos, né? Prazos maiores, mas o mínimo é de 15 dias. Geralmente é isso. Beleza? Aí ele vai lá e assina o prazo, né, para que a empresa adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, melhor, para que a administração, né, adote as providências com vistas ao exato cumprimento da lei. Se a administração não adotar essas providências, ou seja, se a ilegalidade permanecer, o que o tribunal faz? Ele vai sustar o contrato? Não, ele não vai sustar o contrato, ele vai comunicar ao Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é que tem a competência para sustar contratos, e o Congresso Nacional ele vai analisar aquele contrato e vai sustar ou não. Tá? O Congresso Nacional tem que adotar uma decisão. Susta ou não aquele contrato. Se ele decidir sustar, ele vai solicitar ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Muita gente não sabe, né? O que seriam essas medidas cabíveis que o Poder Legislativo solicita ao Poder Executivo? São medidas relacionadas à execução orçamentária daquele contrato. Né? Quando a gente estuda IAFO, o professor Vinícius Nascimento estava aí acompanhando a nossa live, ele ensina que o Poder Executivo ele é o responsável, por exemplo, por toda a programação financeira do orçamento, né? Do orçamento, inclusive de todos os poderes. Okay? Então, se tem um contrato irregular, o que o Congresso vai pedir para o Poder Executivo? O Poder Executivo fecha a torneira desse contrato, não libera mais dinheiro para ele, não libera mais programação financeira para esse contrato. É isso são essas as medidas que o Congresso solicita ao Poder Executivo, se o Congresso decidir sustar o contrato. Agora imagine, o Congresso ele não faz nada, ele fica inerte, né? Fica omisso em relação a esse contrato. Aí a Constituição diz o seguinte, ó, se o Congresso Nacional não fizer nada no prazo de 90 dias, aí a bola volta para o TCU. Aí o TCU ele vai poder sustar o contrato. Essa é uma pergunta do Léo, muito comum. Ó. Mas o Congresso Nacional poderia não sustar? Acho que essa é a pergunta. Poderia. Tá? É uma competência do Congresso decidir se susta ou não. Por isso que o TCU passa a bola para ele. Né? Se o Congresso não pudesse decidir sustar ou não precisaria do TCU passar a bola para o Congresso. O TCU ele passa a bola para o Congresso, justamente para o Congresso analisar aquilo e decidir se susta ou não. Né? Geralmente o Congresso nem susta, né? Porque aí entra questões políticas, aí, dependendo do contrato, né? que está ilegal. Mas enfim, a decisão é do Congresso, ele pode sustar ou não. A bola só volta para o TCU se o Congresso não falar nada, né? Se ele nem falar que vai sustar e nem falar que não vai sustar, né? Ele ficar omisso, tá bom? Então a letra A, assim, a meu ver, está correta, beleza? Vamos lá, letra B agora. Ó. Para realizar exame de regularidade, a letra A está certa, tá? Para realizar exame de regularidade, o TCU poderá solicitar até o final do processo licitatório cópia dos editais de licitação já publicados e sugerir medidas corretivas pertinentes. Essa é a alternativa polêmica. Olha só, para mim, essa alternativa B está correta. Né? O TCU ele pode sim, pessoal, solicitar documentos para a administração para subsidiar a sua competência fiscalizatória a qualquer tempo. Ok? Você pega lá a lei orgânica do Tribunal de Contas, pega o regimento interno, tem uma série de dispositivos que dão essa competência para o tribunal.
coloquei lá no meu PDF, que está o link lá aí na bio do meu perfil, alguns desses dispositivos que fundamentam essa competência do TCU. Então ele poderia, sim, ó, conforme está aqui na letra B, para realizar o exame da regularidade, o TCU poderia solicitar, sim, até o final do processo licitatório, qualquer momento, cópia dos editais de licitação já publicados e sugerir medidas corretivas pertinentes. Só que, apesar dessa letra B estar correta, o CESP, a meu ver, vai considerar que ela está errada. Tá? Por quê? Porque, a meu ver, conhecendo o CESP, ele vai considerar a literalidade da Lei 8.666. Tá? O artigo 113, parágrafo 2º da Lei de Licitações, da Lei 8.666, ela diz o seguinte, ó, artigo 113, parágrafo 2º. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame até o dia útil imediatamente anterior à data do recebimento das propostas, cópia do edital de licitação. Então, com base nesse dispositivo da lei, o TCU ele teria apenas até o dia útil imediatamente anterior à data do recebimento das propostas para solicitar os editais de licitação para exame. Né? E não até o final da licitação, como está dito na alternativa. Então, considerando a literalidade desse artigo 113, parágrafo 2º, eu acho que o CESP vai considerar errada essa letra B, porque ele vai se basear nisso. Mas, como eu disse para vocês, essa letra B está correta, porque quando a gente pega ali a lei orgânica do Tribunal de Contas, o regimento interno, o Tribunal de Contas ele poderia sim solicitar esses editais a qualquer tempo, inclusive após o final do procedimento licitatório. O TCU, na verdade, ele nem precisaria solicitar esses editais, ele poderia consultar diretamente nos sistemas, acompanhando publicações no Diário Oficial, poderia fazer uma inspeção lá diretamente no órgão e solicitar esses editais, inclusive após o recebimento das propostas, inclusive após esse prazo que está aqui na lei de licitações. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas enfim, aqui eu acho que o CESP vai ficar com a literalidade da lei 8.666, mas quem quiser entrar com recurso, tem essa brecha aí para vocês, beleza? Em relação às outras alternativas dessa questão, vou comentar aqui rapidamente. Olha só, letra C. Havendo débito, o TCU, o relator, tendo verificado irregularidades, determinará audiência para que o responsável apresente as devidas justificativas. Olha só, pessoal, essa questão aqui, letra C, está errada. Claramente está errada, por quê? Porque havendo débito, o TCU ele não determina a audiência, e sim a citação do responsável. Tá? Audiência e citação são coisas diferentes. Mas para você saber isso, você teria que estudar a lei orgânica do TCU. Eu não me lembro se a lei orgânica do TCU estava no edital do TCE de Minas. Sinceramente, eu não me lembro. Depois tem que dar uma olhada, tá? Mas sim, essa letra C está errada, mas ela, para você saber que ela está errada, teria que saber a lei orgânica do TCU. Porque ela está falando aqui do TCU, não está falando do TCE de Minas, não, tá bom? Mas ela está errada de qualquer forma. Novamente, aí no PDF que eu estou disponibilizando no meu Instagram, aí no link da bio, tem todo o fundamento para mostrar o erro dessa alternativa C. Alternativa D. Detectada a prática de ilegalidade, cabe ao TCU determinar de forma autônoma a sustação imediata dos contratos. Errado, aquilo que eu falei no início. Né? O TCU ele não determina a sustação imediata dos contratos, primeiro ele passa a bola para o Congresso, apenas no caso da inércia, da omissão do Congresso no prazo de 90 dias, é que a bola volta para o TCU para ele decidir sobre a sustação do contrato. Tá? Então esse, de forma autônoma, né, sustação imediata, essas expressões tornam a alternativa D errada. E letra E. Compete ao TCU averiguar o mau uso de recursos públicos e determinar a quebra do sigilo bancário dos envolvidos. Errado isso aqui. Também é um entendimento clássico aí da jurisprudência do STF, que o TCU e nem os demais tribunais de contas possuem competência para determinar quebra do sigilo bancário, beleza? Não pode. Então a letra E está errada, tá bom? Então, só resumindo tudo isso, para mim essa questão 82, o gabarito vai ser a letra A, mas a letra B também está correta, ok? Mas, a meu ver, o CESP vai considerar apenas a literalidade da Lei 8.666, vai desconsiderar todo o restante do ordenamento jurídico, principalmente a lei orgânica, regimento interno do TCU, e vai considerar a letra B errada e dar o gabarito como a letra A, tá? E aí, como é que vocês estão? Estão acompanhando? Tá rápido? Tá devagar? Como é que vocês estão? Tomar uma aguinha aqui. Oi, Emily, beleza? Leandro, boa noite.
Danusa, boa noite. Quem gostou, ó, coraçãozinho aí. Não sei se isso vale alguma coisa, mas é legal ver os coraçõezinhos aqui subindo. Futura, a JA, olha aí. Galera acompanhando. Pessoal, agora eu vou para a próxima questão polêmica. Deixa eu ver aqui, ó. É a questão. Deixa eu ver. É a questão 86, pessoal. Olha só essa 86. Cara, essa 86 eu não sei, tá? Não sei o que o CESP vai dar nessa questão. Eu realmente fiquei em dúvida, cara. Eu lembro ontem eu comentando, escrevendo esse PDF aí, tem hora que eu marcava uma alternativa, depois eu marcava outra. Imagino vocês aí na prova, tá? Mas vamos ver. Pô, a concurseira FT tá pedindo para eu comentar a questão do ultra secreto, acho que tá em direito administrativo, tá? Depois eu dou uma olhada nela, a gente conversa sobre ela também, tá? Vamos lá, ó. Com relação ao pedido escrito de informação no âmbito do controle parlamentar, ó, questão 86, né? Assinale a opção correta. Letra A. O prazo, ó, só para resumir, essa questão, pessoal, ela tá lá no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? Questão 86, artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, eu vou ler aqui porque é importante para a gente poder entender, ó. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de estados ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas, tá? Eu vou comentar aqui as duas alternativas que eu fiquei bem em dúvida, tá? Vou ser sincero para vocês, fiquei bem em dúvida em relação a essas duas alternativas. A primeira é a alternativa B, que diz o seguinte, ó: a legitimidade ativa para requerer informações por pedido escrito é da Câmara dos Deputados e do Senado Federal exclusivamente, sendo vedado o requerimento pelas comissões de cada uma dessas casas. Olha só, do jeito que o CESP colocou essa alternativa, ele está dizendo aqui, ó, Câmara dos Deputados, Senado Federal uma coisa, as suas comissões são outra coisa, né? São coisas diferentes. Né? A Constituição diz, a Câmara dos Deputados pode fazer esse pedido por escrito, mas as comissões não, porque são coisas diferentes. Eu acho que o CESP vai acabar dando essa questão aqui como correta, mas eu acho que ela está errada. Sabe por quê, pessoal? Sabe por quê? Porque a Constituição ela não fala de Câmara dos Deputados ou Senado Federal, não. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, são órgãos legislativos que possuem vários outros órgãos internos dentro da sua estrutura. Se você consultar aí, por exemplo, o site da Câmara dos Deputados, consulta aí o organograma da Câmara dos Deputados. Existem lá vários órgãos internos dentro da estrutura da Câmara dos Deputados. Dentre eles, a mesa da Câmara dos Deputados e dentre eles as comissões. Tem ainda o Conselho de Ética, a Ouvidoria, Procuradoria, vários outros órgãos internos. Então, olha só, as mesas da Câmara, tanto a mesa da Câmara como as comissões, são órgãos internos da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. A Constituição, ela diz explicitamente que só pode entrar com esse pedido escrito a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Okay? Então, não é qualquer órgão das casas legislativas que pode, não. O presidente pode? Não pode. Né? Uma comissão? Não pode. O conselho de ética? Não pode. É a mesa. Então tem que explicitar o órgão. Quando a questão, a letra B, ela diz aqui ó, que a legitimidade ativa para requerer informações por pedido escrito é da Câmara e do Senado exclusivamente, sendo vedado o requerimento pelas comissões, ela dá a entender o seguinte, ó, o único órgão da Câmara e do Senado que não pode fazer esse pedido escrito são as comissões. Né? O que é errado, porque não pode as comissões, não pode o Conselho de Ética, não pode a Ouvidoria, o único órgão que pode, e isso está na Constituição, é a mesa, tá bom? Então, por conta aí dessa duplicidade aí, pela questão não estar totalmente exata, né, eu acho que essa letra B está errada. Mas, conhecendo o CESP, eu acho que ele não vai se atentar aí para esse detalhe e vai dar essa letra B errada, tá?
Desculpa, vai dar essa letra B certa, embora eu acho que ela também pode ser considerada errada. A outra alternativa polêmica seria, deixa eu ver aqui, ó, essa aqui, ó, que diz o seguinte, que é a letra D, ó. O pedido de escrito de informação tem por finalidade a obtenção de informações relacionadas com o exercício das atribuições da administração pública. Ora, para mim essa questão, essa alternativa D está correta também. Ó, se o CESP considerar a B correta, a letra D também está correta. Por quê? Olha só, qual o contexto dessa questão, pessoal? Vamos voltar lá no enunciado. Ó. Com relação ao pedido escrito de informação no âmbito do controle parlamentar, assinale a opção correta. O que é o controle parlamentar? É uma espécie de controle de quem? Da administração pública. A administração pública ela se submete a uma série de controles. Ela se submete ao controle judicial, ela se submete ao controle administrativo, que é exercido por ela própria, ela se submete ao controle social, ela se submete ao controle parlamentar. Okay? O controle parlamentar é uma das espécies de controle externo, que se subdivide em controle técnico, que é exercido pelo Tribunal de Contas, e em controle político ou parlamentar, que é exercido diretamente pelas casas legislativas. Então, o contexto da questão é o controle da administração pública, beleza? Então, se a mesa da Câmara do Senado vai fazer um pedido escrito ao ministro de Estado, é para quê? É para saber alguma coisa sobre os atos desse ministro relacionados com a administração pública. Né? A mesa da Câmara e do Senado não pode fazer um pedido escrito com base nesse dispositivo da Constituição, tá? Com base nesse dispositivo da Constituição que nós estamos analisando, não pode fazer um pedido, por exemplo, em relação a um ato relacionado à vida particular desse ministro. Não, tem que ser algo relacionado à administração pública. Então, assim, ó, eu não vejo nenhum erro nessa alternativa D. Tá bom? Mas o CESP ele pode considerar que, ao colocar a administração pública, né, excluiu, porque quando a gente vai lá no regimento da Câmara, quando a gente estuda, que lá no regimento da Câmara e do Senado tem o detalhamento dessa competência aqui da Constituição. E aí lá está dito o seguinte, que pode fazer um pedido por escrito relacionado às competências do Congresso Nacional. Só que aí, quando você vai mais um pouquinho para baixo, está escrito quais são as competências do Congresso Nacional. Aí lá tem um outro dispositivo que diz, são todas competências relacionadas ao controle da administração pública. Tá bom? Então olha só, essa letra D para mim também está correta, e aí a gente vai sempre ficar entre a letra D e a letra B. Cara, essa aqui realmente eu fiquei com dúvida, tá? Eu coloquei aqui no PDF, deixa eu ver aqui, ó, que vai ser a letra B. Mas, cara, eu não sei, pode ser a letra D também. Realmente essa aqui tá muito... pode ser qualquer uma das duas. Lá no meu PDF tem os argumentos para quem quiser entrar com recurso depois, beleza? Vamos prosseguir. Questão 87, também, ó, mais uma polêmica. Questão 87. Cara, essa prova foi daquelas, né, que o CESP adora. Vamos lá, ó. Questão 87 diz o seguinte: o controle externo da execução orçamentária da administração pública pelos tribunais de contas, vamos lá, letra A, compreende a apreciação da legalidade dos atos de que resultem a previsão de receita e a fixação de despesas, assim como as nomeações para cargo de provimento em comissão. Cara, essa aqui eu acho que ela está errada. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala que previsão da receita e fixação de despesa, isso está onde? Né? Qual é o instrumento que contém? Qual o instrumento que contém a previsão da receita e a fixação de despesas? Quem estudou AFA aí sabe, né? É a Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual. Então, previsão de receita e fixação de despesas a determinação desses atos é um ato essencialmente político, porque quem vai fazer isso é o poder legislativo. É ele que vai decidir onde que ele vai aplicar os recursos públicos. São decisões totalmente discricionárias, essencialmente políticas. Não cabe ao Tribunal de Contas apreciar o mérito dessa alocação do orçamento. Ok? Obviamente, o Tribunal de Contas ele pode apreciar o quê? Legalidade, porque o Poder Legislativo, ao elaborar a lei orçamentária, ele também tem que observar ali, uma série de regras legais, regras objetivas, que aí não é mais coisa política, não é nada discricionário. São questões objetivas, né, vinculadas, legais. Aí sim, o Tribunal de Contas ele pode
ele pode apreciar, tá? Então, olha só, essa questão fica ali no limbo. Quando ele fala, compreende a apreciação da legalidade dos atos que resultam em previsão de receita e fixação de despesas, eu tenderia a marcar essa questão errada. Por quê? Porque ele fala previsão de receita e fixação de despesas, que são atos essencialmente políticos, ok? Outro detalhe que também eu acho que vai fazer o CESP considerar essa alternativa errada, que é esse finalzinho aí, ó. Assim como as nomeações para cargo em provimento e comissão. Cara, eu fico com medo, assim, cara, de achar que o CESP ele vai considerar apenas o artigo 71, inciso 3 da Constituição, né, que diz que o Tribunal de Contas ele tem competência para apreciar a legalidade dos atos sujeitos a registros, né, dentre eles os atos de admissão de pessoal, excetuados os atos de provimento em comissão, as nomeações para cargos em comissão. Beleza, isso é uma coisa, é uma competência específica, que é a apreciação para fins de registro, ok? Só que o item aqui não está falando da apreciação para fins de registro, não. Tá? Ele está falando de maneira genérica que o TCU, o Tribunal de Contas, ele pode apreciar a legalidade das nomeações para cargo de provimento e comissão. Não está falando para fins de registro. E por ele não estar falando para fins de registro, é certo afirmar que o Tribunal de Contas ele pode sim apreciar as nomeações para cargo em provimento e comissão. Ok? A única coisa que ele não faz é apreciar para fins de registro. Mas essas nomeações, pessoal, elas devem observar uma série de requisitos legais. Por exemplo, um ocupante de um cargo em comissão ele não pode ganhar acima do teto constitucional. A autoridade, ao preencher um cargo em comissão, deve observar lá a súmula vinculante número 13, relativa ao nepotismo. Então, se o TCU ele pode apreciar essas nomeações, por exemplo, numa auditoria, em uma inspeção, e constatada ilegalidade, aplicar multa, débito, todas as sanções que o tribunal tem dentro de sua competência. Ele pode sim. A única coisa que ele não faz, o Tribunal de Contas, em relação às nomeações para cargo em comissão, é apreciar a legalidade para fins de registro. Ok? Então, assim, essa alternativa A, ela fica ali também meio que no limbo, tá? Tem esse detalhe do essencialmente político e tem esse finalzinho da questão, tá? A outra alternativa que eu achei confusa seria, deixa eu ver aqui, a letra D, né? Olha só, a letra D. Na verdade, a letra D, ela está correta. Ó. Compreende a averiguação da legalidade dos atos de que resulte a arrecadação de receita ou a realização de despesa. Olha só a diferença da letra D para a letra A. Ó, a letra A estava falando da previsão da receita e da fixação de despesa, que está lá na lei orçamentária. Atos essencialmente políticos. Ok? A letra D, por sua vez, está falando na arrecadação da receita e na realização de despesa. A arrecadação daquela receita que foi prevista lá na lei orçamentária. Opa, arrecadar, vou agora arrecadar, ou seja, eu estou executando aquele orçamento. Realização daquela despesa que foi fixada na lei orçamentária. Eu estou executando o orçamento. Aí sim, aí entra a competência do Tribunal de Contas. Ele vai lá na administração pública verificar se ela está executando o orçamento conforme foi aprovado pelo Legislativo lá na lei orçamentária anual. Então essa letra D, pessoal, ela sem dúvida, a meu ver, está correta. A letra A, dependendo do prisma em que você analisa, ela também pode ser considerada correta, ok? Porque, principalmente porque ele fala aqui, ó, compreende a apreciação da legalidade, ok? Dos atos que resultam em previsão da receita e fixação de despesas. Né? Porque tem esse legalidade, aí ele já foge de uma análise política, de uma análise discricionária. O Tribunal de Contas ele pode sim fazer uma análise de legalidade, inclusive em relação à aprovação da lei orçamentária. Tá? Então fica essa dúvida, mas eu acho que a banca e o CESP vai dar o gabarito alternativa D. Beleza? Sérgio Machado, grande Sérgio Machado, bem-vindo aí, ó. Sérgio Machado, nosso colega aí do TCE de São Paulo, TCE da Paraíba, grande fera aí, foi aprovado recentemente nesses dois concursos. Abraço para a Érica também, que está aí nos acompanhando, colega lá do Tribunal de Contas da União. Vamos lá, próxima questão polêmica, deixa eu ver, 88 não, 89 não, 90 não, 91 também não, tranquila. 92, tranquila, 93, 94,
Deixa eu ver. Tô passando aqui o PDF, tá? Que tá aí no link da minha descrição, na descrição aí do meu perfil, beleza? Olha aí. Questão 97, pessoal, é outra. É outra. Olha aí. Peguem aí no seu caderno de prova. Questão 97. Além dos conselheiros, a questão diz o seguinte, ó, além dos conselheiros, o TCE Minas Gerais compõe-se de 4 auditores, que substituem os conselheiros em caso de ausência e impedimentos destes últimos. Beleza? A esses auditores são asseguradas as mesmas garantias, olha só o que o enunciado diz, pessoal, garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídio né? Aí coloca lá a letra A, desembargadores, ministro do STJ, juiz de última instância, procuradores do Ministério Público Federal, secretários estaduais. O Sérgio aí conhece essa legislação de controle externo, conhece, o Sérgio me ajudou muito aí na elaboração desse curso de controle externo para o TCE de Minas, tá? Sérgio, fique conosco aqui, ó, vai dando seus pitacos aí na correção também. Olha só, pessoal, a gente sabe, né, que os conselheiros dos tribunais de contas, eles se comparam, né, são equiparados aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Já os conselheiros substitutos ou os auditores, eles se equiparam, são comparados aos juízes de última instância, lá do Estado de Minas Gerais. É isso que diz a Constituição do Estado de Minas, é isso que diz a Lei Orgânica do TCE de Minas, é isso que diz o regimento interno do TCE de Minas. Então, o gabarito dessa questão deve ser mesmo a alternativa C. Só que olha só, pessoal, olha só a rateada que o CESP deu aqui, ó. Eu vou ler para vocês o artigo 25 da Lei Orgânica do TCE de Minas. Essa mesma redação aqui do artigo 25 da Lei Orgânica está na Constituição do Estado de Minas e também está no regimento interno, tá? Eu vou ler aqui só a da Lei Orgânica para exemplificar. Olha só o que diz, ó. Artigo 25 da Lei Orgânica do TCE de Minas. O auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do juiz de direito da instância mais elevada. Ó, o auditor tem os mesmos impedimentos e garantias. Pessoal, a Lei Orgânica está falando que o auditor tem as mesmas prerrogativas do juiz de última instância? Não. A Lei Orgânica está falando que o auditor tem o mesmo subsídio do juiz de última instância? Não está falando isso. Tá? A meu ver, a questão ela não poderia ampliar esse rol de equiparações além do que está previsto na Lei Orgânica, na Constituição e no regimento interno, ok? Essas normas dizem que o auditor apenas tem as mesmas garantias e impedimentos. Não está falando de prerrogativas, não está falando de subsídio, beleza? Então, assim, essa questão para mim ela teria que ser anulada, mas se o CESP não anular, o gabarito teria que ser realmente aqui a alternativa C, tá? Inclusive, pessoal, em questões passadas, inclusive questões de prova do TCU, o CESP ele já considerou alternativas erradas por conta desse rol de equiparações, né? Porque não colocou algo que estava prevista algo que estava prevista na legislação ou colocou coisa que não tinha na legislação. Tá? O CESP ele já considerou isso no passado, só que nessa questão parece que o examinador esqueceu disso e ampliou, a meu ver, indevidamente esse rol de equiparações, tá bom? Então, 97 é mais uma aí que cabe recurso, beleza? Questão 97. 98 tranquila, 98, 99 tranquila. Agora vamos para a última questão. Cara, essa aqui é a questão 100, tá? Olha só, pessoal, eu não sei, cara. Ô Sérgio, me ajuda aí. Olha só o que o examinador, me ajuda a entender o que o examinador pensou aqui ao elaborar essa questão 100. Olha só o que diz a questão 100. Um gestor público do Estado de Minas Gerais praticou irregularidade em procedimento licitatório. Como consequência, o TCE-MG, em caráter definitivo, rejeitou suas contas e o condenou ao pagamento de multa. No entanto, foi constatada divergência entre essa decisão e outra em um caso análogo. Poxa, aqui no PDF saiu tem em cão análogo. Vou até arrumar aqui, ó, em caso análogo, que havia sido proferida pelo Tribunal Pleno. Olha só, pessoal. Imagina lá, você é um gestor, teve suas contas julgadas,
pelo Tribunal de Contas porque praticou um determinado ato que o Tribunal de Contas ele considerou irregular agora. Né? Imagine que você era um gestor e estava lá, era responsável por uma licitação, né, fazer uma compra lá no seu órgão, e você entendeu que aquele caso era um caso enquadrável lá no artigo 25 da Lei de Licitações, era um caso de inexigibilidade. Você estava contratando um serviço técnico especializado, imagina que estava contratando em um escritório de advocacia, e você entendeu que aquele escritório que você queria contratar, ele era um escritório composto por profissionais de notória especialização, né, naquele caso, e aquele caso era um caso de natureza singular. Olha só, a análise desse tipo de coisa, né, é algo que possui natureza singular, né, ou que aquele escritório possui notória especialização, isso é algo tanto quanto discricionário. Né, você vai analisar, hoje você pode achar que sim, amanhã você pode achar que não, ok? Hoje o Tribunal de Contas achou que não. Não, esse escritório aqui ó, não é notoriamente especializado nesse tipo de caso. Né? Esse caso não é de natureza singular. Okay? Então você, gestor, você não pode contratá-lo por inexigibilidade. Teria que fazer a licitação. Só que você viu o Tribunal de Contas decidindo dessa forma e falou, poxa, tribunal, tá maluco? Pô, lá atrás, olha só, você analisou um outro caso em que um outro gestor contratou esse mesmo escritório para atuar em um caso igualzinho a este aqui, ele contratou por inexigibilidade e você considerou isso correto. Então por que agora você está considerando isso errado? Tá vendo? O que está sendo contestado aqui, pessoal? É o mérito da decisão. Okay? São as razões que levaram o Tribunal de Contas a agora não considerar que a inexigibilidade era cabível. Você está contestando o mérito da decisão do Tribunal de Contas, ok? Como que você está contestando? Mostrando como argumento, ó, lá atrás você tinha decidido dessa maneira, né? Agora você está decidindo diferente, né? Então reanalisa essas razões. Okay? O Tribunal de Contas, ao proferir o acórdão agora, né, rejeitando essas contas por considerar essa contratação irregular, ele deve ter feito o seguinte, ó, o relator fez um voto falando por que ele considera que aquele escritório não é de notória especialização, por que esse serviço não é de natureza singular, por que aquele gestor não poderia contratar por inexigibilidade. E aí, com base nesses argumentos, ele adotou a decisão, proferiu o acordo de rejeitar as contas. Então, é coerente o argumento do voto, né, do fundamento da decisão, com a decisão que foi adotada. Né? Isso é coerente. Então, não cabe o quê? Embargo de declaração. O gestor, ele está contestando o mérito da decisão. Ele está contestando as próprias razões que levaram o tribunal a rejeitar as suas contas. Tá? Só que, olha só, o recurso cabível para, no âmbito do TCE-MG, contestar o mérito de decisões definitivas, qual recurso, pessoal? Qual recurso? Recurso ordinário. Esse recurso nem está aqui nas alternativas da questão. Olha só, nem está nas alternativas da questão. Então, você lá na prova, né, você que entende da matéria, vai ficar, poxa, o que eu vou marcar aqui agora? Né? Aí você vai pensar, poxa, o examinador, ele não deve conhecer de controle externo. Então ele deve ter lido lá o artigo 342 do regimento e deve ter confundido. Olha só o que diz o 342 do regimento. Ó. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição em acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno. O examinador ele leu lá o regimento interno e diz, poxa, então eu vou inventar aqui uma questão que diz, né, que o tribunal decidiu agora de uma forma, de maneira diferente com o que ele decidiu lá atrás, e isso vai estar enquadrado no que está dito aqui no regimento. Só que não, pessoal, não é isso que está dito aqui no regimento. Essa contradição que é passível de ser contestada via embargo de declaração são contradições dentro da própria decisão. Seria o seguinte, imagine que o tribunal, nessa decisão aqui, ó, que rejeitou as contas do gestor, ele tenha apresentado fundamentos considerando, não, realmente, esse serviço aqui é técnico especializado, esse escritório realmente ele possui notória especialização, realmente este caso é de natureza singular, ou seja,
toda a fundamentação que foi dada pelo Tribunal de Contas levava a crer que ele iria aprovar as contas. Só que lá no final, ao invés de aprovar, ele rejeita as contas. Então há uma contradição entre as razões que fundamentaram a decisão e a própria decisão. Esse tipo de contradição que é passível de ser contestada via embargos de declaração, tá bom? Ó, só que para saber isso, cara, tem que entender um pouquinho de controle externo. Eu imagino que o examinador, ele não entenda, por isso que ele elaborou essa questão com base na literalidade do regimento e fez uma coisa feia dessa aqui, tá? Eu vejo isso aqui, eu fico até meio arrepiado. Mas enfim, não tinha o recurso ordinário, você teria que marcar aqui no caso embargo de declaração por conta dessa confusão aí que o examinador fez. Olha só, no limite eu poderia até entrar com recurso em relação a essa questão, porque o gabarito até mais correto, embora eu acho que o CESP ele não vá marcar isso, aqui nessa questão seria a letra D, ó, que é embargos infringentes. Embargos infringentes. O que são embargos infringentes, pessoal? É o seguinte, ó, os embargos de declaração, eles só servem para quê? Para corrigir essa obscuridade, essa contradição ou uma determinada omissão. Né? Quem vai entrar com embargo só vai dizer assim, ó, tribunal, você apresentou argumentos em um determinado sentido, mas decidiu em outro sentido. Então arruma isso daí, tá contraditório. Ou tribunal, ó, eu apresentei aqui minha defesa e você se omitiu. Você não apreciou essa minha defesa. Né? Então, olha só, mas quem entra com embargos não está falando assim, ó, tribunal, você decidiu errado. Né? Ele não está contestando o mérito. Ok? Os embargos de declaração não se prestam para contestar o mérito, ok? Só que pode acontecer o seguinte, imagine esse caso que eu dei aqui, esse mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês. Ó, o tribunal, ele apresentou toda a fundamentação num determinado sentido e decidiu em outro sentido. Aí você vai e apresenta embargos. Ó, tá contraditório o argumento, o fundamento com a decisão. Arruma isso daí, tribunal. Aí o tribunal ele vai arrumar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mudar a decisão. Ele vai mudar a decisão para que essa decisão fique coerente com os argumentos. Ou seja, o embargo de declaração que a princípio não teve o objetivo de mudar o mérito da decisão, ele acabou mudando. Por quê? Porque a contradição era tamanha que aquele embargos ele foi capaz de mudar o mérito da decisão. Esses embargos que, embora não tenham o objetivo de mudar o mérito, acabam mudando, são chamados de embargos infringentes. Okay? Eles provocam um efeito infringente na decisão, mudam o mérito da decisão. Então, neste caso aqui, tá? O mais adequado seria até o embargo infringente. Só que embargo infringente não é mais previsto na lei orgânica do TCE de Minas. Era previsto na versão anterior da lei orgânica do TCE de Minas. Se não me engano, era uma versão de 1994, né, que foi substituída em 1998. Nessa lei orgânica em 2008, desculpa. Essa lei orgânica anterior do TCE de Minas, ela tinha previsto, né, os embargos infringentes, que são esses embargos que mudam o mérito da decisão. Então, olha, para mim até o mais correto seria embargos infringentes. Mas enfim, depois de tudo isso que eu falei, eu acho que o CESP vai dar mesmo aí os embargos de declaração. Mas sim, quem quiser entrar com recurso contra essa questão, tem fundamento também, embora eu acho difícil, porque você vai entrar com recurso capaz do examinador nem entender, tá? O que você está falando. Infelizmente, pessoal, isso acontece, tá? Aí nas questões de controle externo. É uma matéria muito específica, né? Então é difícil você achar assim pessoas que realmente conheçam essa matéria a fundo, atuando aí na elaboração dessas provas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então são essas as questões polêmicas, são 6 questões, estão todas aí no PDF que eu disponibilizei para vocês no link do meu perfil do Instagram. Beleza? E aí, pessoal? Olha aí, o Sérgio está confirmando aí o meu raciocínio. É isso aí, Sérgio. Não tenho o que falar. Mas assim, eu acho que o examinador, ele nunca ia imaginar isso aqui que a gente está conversando, tá? Infelizmente, acontece isso em provas de controle externo. Isso que a Thaís está comentando, eu também achei. Achei que o CESP foi muito para o lado do TCU e cobrou pouco sobre o regimento interno do TCE de Minas. É verdade. Inclusive, teve uma questão que cobrou conhecimento da própria lei orgânica do TCU, né? Que, se não me engano, nem estava no edital. Sei lá o que deu na cabeça aí do examinador.
Tá bom? Enfim, pessoal, é isso, tá? Assim, como eu falei no início, o objetivo aqui é mais, né, nem criticar, né, a banca, nem criticar a prova ou ficar se lamentando, não, tá? É entender o pensamento do examinador, né? A gente já viu aqui, ó, que o examinador de controle externo, ele não entende de controle externo. Então, nas próximas provas, né, se você eventualmente não passar aí no TCE de Minas e for continuar aí na linha do Tribunal de Contas, saiba disso, tá? O examinador do CESP, ele não entende de controle externo. Isso não é de agora, tá? Eu tenho acompanhado aí as provas de controle externo do CESP há muito tempo, tá? Há muito tempo, e é sempre assim, tá bom? Então, saibam disso e tomem cuidado aí nas próximas provas de vocês. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Tá acabando o tempo aqui da live. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver aqui se eu consigo salvar a live aqui no meu perfil, tá bom? E tô gravando aqui também. Vou ver se eu consigo colocar isso aqui no YouTube. Não sei se vai ficar bom. Mas, enfim, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ou entender que outra questão também pode ser passível de recurso, me manda um direct aí que a gente conversa. Beleza? Olha aí, valeu, mulher franca. Mandou bem na discursiva. Ah, olha aí, que bom que você mandou bem na discursiva. A discursiva é muito importante, né? Pode definir concurso, tá? Questão discursiva pode definir concurso e acontece em concursos de tribunais de contas. Acontece demais, beleza? Isso aí, Emerson, aprender com os erros, né? Os nossos erros, os erros da banca, erro de todo mundo. Porque o que importa, na verdade, no final das contas, não é saber controle externo. O que importa é o quê? Passar no concurso, é isso que a gente quer, tá bom? Saber controle externo você vai saber depois que estiver trabalhando aí no Tribunal de Contas, aí você vai se aprofundar ali nas normas e vai entrar nesse nível de discussão. Mas agora o que a gente tem que saber é conhecer a cabeça do examinador, que não sabe de controle externo, e resolver as provas para poder ser aprovado no concurso. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí, muito obrigado a todos pela audiência. Valeu! Freitas, Thaís, como está o ranking? Não sei. Sérgio, resolvendo questões, isso aí, resolvendo muitas questões que a gente aprende como que a banca se comporta. Beleza, pessoal? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!